Imagina que você trabalha o mês inteiro, recebe seu salário, paga seu aluguel, paga todas as contas, sobra um pouquinho de dinheiro e você fala assim: nossa, vou começar a juntar dinheiro, vou começar a guardar dinheiro. Você deixa esse dinheiro no banco e você descobre que esse dinheiro ele tem apenas a validade de 30 dias. Você não pode deixar esse dinheiro guardado por mais de 30 dias, senão ele expira. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Acabei de vender um susto para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Drex, o real digital, galera. E quais os lados positivos do Drex e quais os lados negativos e por que eu vendi esse susto para você, galera. Mas antes de tudo, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal, que assim o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você, trouxe informações valiosas para você e vai entregar para mais pessoas esse vídeo. Bora começar então. Eu vou trazer para você hoje o que é o Drex, o que é uma CBDC, quais são os pontos positivos de uma CBDC de atacado, de uma CBDC de varejo e por que eu vendi esse susto para você, galera. Por que eu comecei o vídeo vendendo um susto para vocês e qual é o risco desse susto no Brasil. Primeiro de tudo, eu quero começar falando para vocês o quê? O que é o Drex? O Drex nada mais é do que o real, só que na sua versão digital, tá? Um real vai equivaler a um Drex, tá, galera? A ideia principal do Drex não é fazer com que o real saia de circulação. A ideia principal do Drex é trabalhar junto, trelado ao real, galera. Só que, explicado o que é o Drex, como que ele vai trabalhar, precisamos entender o que são CBDCs. Existem dois tipos de CBDC, tá? A CBDC de atacado e a CBDC de varejo. A CBDC de atacado, ela vai ser mais utilizada em bancos, instituições financeiras, com o intuito do quê? Com o intuito de facilitar o crédito, minimizar os riscos. Vou usar um exemplo para vocês aqui, bem prático para vocês entenderem. Vamos supor que você precise de 50 mil reais emprestado. E você recorre ao Banco do Brasil para pegar 50 mil reais. Só que chega lá no banco, o Banco do Brasil fala para você assim: o que você tem para me dar de garantia para me te emprestar esses 50 mil reais? Aí daí você fala assim: não, cara, eu tenho um carro que vale 100 mil reais. O Banco do Brasil, ok, vou pegar seu carro como garantia e tá aqui seus 50 mil reais. Só que hoje ainda, existe uma articulação que as pessoas conseguem fazer, que é pegar esse mesmo carro, oferecer a mesma proposta para 3, 4 bancos diferentes, tá? Isso aumenta o risco do crédito, tá? O risco de inadimplência, isso aumenta muito. E a ideia inicial do Drex, o Drex de atacado, que trabalha só com instituições financeiras e interbancárias, é o quê? Minimizar esses riscos. Então, se você fez empréstimo no Banco do Brasil, você não vai conseguir fazer empréstimo em mais 3, 4, 5 bancos. Só que também tem a outra CBDC, que é a CBDC de varejo. Essa CBDC de varejo, ela já é utilizada em países como a China, tá, galera? Ela já é utilizada em países como a China. E assim, essa CBDC de varejo, ela vai funcionar para pessoas. Então, você recebeu seu salário, você pode pegar seu salário, ir no mercado, comprar lá, trocar seus Drex, que vai equivaler a R$1, um Drex vai equivaler a R$1, você pode pegar seus Drex na sua conta e chegar no mercado, comprar sua proteína, comprar seu carboidrato, comprar seu cafezinho, comprar sua bebida, comprar o que você quiser. Só que o Drex, ele vai ser uma moeda totalmente centralizada no Banco Central do Brasil e independente dos bancos, das instituições bancárias, tá? Então assim, o Drex ele vai ser trelado ao Banco Central direto com a população. Se o Banco Central determinar que está proibido o consumo de álcool, de tabaco, você não vai conseguir comprar com seus Drex. Você me entende que aqui mora um risco? Aqui o Banco Central ele já começa a puxar a rédea da galera. Aqui ele já começa a apertar um pouco. Só que o risco principal não é esse, tá? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a China, Rússia e Irã são países democráticos? São países democráticos, lá é uma democracia, você faz o que você bem entender, você vota do jeito que você quiser, você gasta seu dinheiro do jeito que você quiser, você tem liberdade de expressão. Lembrando que na China você não pode nem falar de Deus, tá? A Rússia foi sancionada pelos Estados Unidos. A Rússia começou a utilizar o Bitcoin para fazer transações de petróleo com a China e com a Índia. Então a Rússia começou a utilizar uma moeda digital
para comprar e vender petróleo, tá? Com a China e com a Índia. O Lula está numa briga imensa com os Estados Unidos, fundou o BRICS na intenção de derrubar o dólar como moeda mundial, tá? Tirar essa hegemonia do dólar. E o Lula quer criar uma moeda do BRICS, tá? Aqui vai o susto que eu vendi para você. A China se posicionou e deu a ideia do Yuan ser a moeda principal do BRICS, galera. Aonde que mora o perigo na moeda principal do BRICS ser o Yuan, mais especificamente o Yuan digital? A China está fazendo testes, para o Yuan digital ter validade de 30 dias. Ou seja, você recebeu seu salário, comprou sua comida, pagou suas contas, só que você tem 30 dias para gastar esse dinheiro. Se passar os 30 dias você não gastar esse dinheiro ele expira. Dentro de 30 dias, o Yuan digital ele vai expirar. Então você pensa assim, a ideia do Drex inicial, da descentralização, facilitar transações, vamos supor assim, você quer comprar um carro, uma casa, você não precisa mais ir no cartório, você pagou aqui, já vem a transferência para o seu nome. Toda essa facilidade, tudo isso é bom. Só que a narrativa é sempre a mesma. Vamos taxar os dividendos. Só em 5%. Se eles taxam os dividendos em 5%, pô, é pouco, meu. Mas você abriu a porta para daqui a um ano eles colocarem 20% nos dividendos. Então o que a gente tem que ficar... A gente não está aqui para vender susto, nem para vender uma mentira, informação falsa, nem nada. A gente está aqui para trazer verdades e situações e possíveis cenários do que pode acontecer, tá? Então, assim, a ideia do Drex vir trelado ao real, ser o real digital, é uma ideia muito boa. Essa ideia de facilitar o crédito, facilitar transações interbancárias, facilitar transações entre as pessoas, né? É uma ideia muito boa, é uma ideia muito legal, uma ideia muito válida, galera. Só que o perigo no Brasil sempre vai ser e sempre continua a ser o risco político, o risco do governo. O governo amanhã ou depois ele pode querer controlar tudo. Depende sempre do governo que está inserido. O governo amanhã ou depois ele pode sempre querer controlar tudo. E daí que mora o perigo. Você imagina se o Drex no Brasil começou a funcionar em 2026. Só transferências interbancárias entre bancos, não sei o que, tá em fase de teste e tal. 2027, o Drex vai funcionar como varejo. Aí começa a funcionar com as pessoas. O Banco Central ele vai saber exatamente onde você gasta o seu dinheiro. Porque daí vai ser igual o Pix. A galera vai começar assim meio devagarzinho e tal. Quando você vê, tá todo mundo usando, tá todo mundo comprando uma bala no Drex. Tá todo mundo comprando tudo no Drex. Daí o governo pega a rédea, ó, aperta um pouco, fala assim, ó, agora você só pode gastar 50% do seu salário com comida e os outros 50% com entretenimento. Aí já apertou. Se você não gasta 50% do seu salário com comida, parceiro, você vai ter que começar a gastar. Aí daí o governo aperta mais um pouco. O que sobrar do seu salário em 30 dias, quando você for receber o outro salário, o que tiver 30 dias na sua conta vai expirar. Ou seja, vai só reajustar aquele valor. Daí é que vem a minha pergunta. Daí é o susto que eu vendi para você no começo do vídeo. Você acha que a China, Rússia e o Irã são uma democracia? O que o Brasil está fazendo sentado nessa mesa com esses países democráticos? Fala para mim, o que o nosso país, nosso celeiro, o Brasil, todo mundo fala que é o celeiro mundial. O que o Brasil está fazendo sentado na mesa com esses países, cara? Olha as ideias. A China quer fazer com que o Yuan seja a moeda principal do BRICS. Todo mundo foi contra, lógico, todo mundo foi contra a princípio, né? Só que essa ideia de controle mundial, essa ideia de controle sobre as pessoas, isso culmina na cabecinha dos nossos líderes. Então nós devemos ficar atento a todas essas coisas, porque isso é uma verdade, isso é uma realidade. Amanhã ou depois o Drex pode ser implantado e daqui 2, 3 anos ele pode começar a ser ajustado conforme o governo queira. Então assim, a ideia principal do Drex não é tirar o Pix de circulação, ele vai trabalhar entrelado ao Pix. E a ideia principal do Drex, a iniciação do Drex, ele é só
entre bancos e instituições financeiras, minimizar risco de crédito, facilitar transações, facilitar novos créditos, né? Só que com segurança. Só que o problema disso tudo é por trás. O problema disso tudo é o risco do governo. A ideia é muito boa. Nessa ânsia de criar uma moeda do BRIC, a China já coloca a moeda dela como uma moeda entre os países do BRICS, tá? A Rússia claramente foi contra. Sabe como funciona? A Rússia já vive isso e a Rússia está vivendo sanções por causa disso. Nada garante que daqui 3, 4, 5 anos, a China começa a fazer a mesma coisa que os Estados Unidos, entendeu? Não que não seja errado, mas queira criar uma guerra política entre os países para que eles obedeçam mais às regras impostas pelo Ocidente, tá? Então assim, galera, o Drex está chegando. 2026 tá logo aí, ele é uma realidade, tá, galera? Ele vai funcionar primeiro com transferências interbancárias e tal. Posteriormente, ele pode vir a funcionar no varejo. Aí é que tá o risco, tá, galera? Aí é que tá o risco. No momento, o que nós podemos dizer é o quê? Ele é inofensivo nessa sua fase inicial. Depois, não sabemos como que vai ser. Galera, se você gostou desse vídeo, se eu te atualizei, se eu deixei você por dentro do que é o Drex, desse risco aí, desse medo que eu vendi para você aí, desse susto, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, que sempre que eu postar vídeo o YouTube vai mandar para você e você vai saber que tá vindo informação boa, tá vindo informação condizente, vai deixar você por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Valeu!